Boa noite. Como disse aí o irmão Vitor, o prazer é todo meu de estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouco da palavra do Senhor com todos vocês. Certo professor estava fiscalizando uma avaliação em um dia muito quente, muito parecido com esses dias que nós estamos aqui passando em Fortaleza. E os candidatos já estavam cansados, pois era a quarta ou quinta prova que eles faziam já na semana. Muito parecido também lá com a rotina no Seminário Batista do Cariri. E ainda havia algumas provas a se fazer, alguns trabalhos a se entregar. O sol estava brilhando lá fora da sala, onde alguns amigos desses alunos que estavam fazendo a prova estavam esperando eles para se encontrarem quando eles terminassem a prova. O enorme relógio na parede se movia lentamente, aproximando-se da hora final da prova. E então o professor quebrou o silêncio. Vocês têm 10 minutos. Ele olhou os olhos na sala quando ele havia anunciado os minutos restantes e, como sempre, houve dois tipos de reação. Alguns candidatos suspiraram, sorriam e se acomodavam na cadeira. O tempo praticamente acabou. Para que tentar fazer mais? Outros levantaram as sobrancelhas, respiraram fundo e começaram a escrever ainda mais rápido do que estavam fazendo anteriormente. Só faltam 10 minutos. É melhor terminar essa resposta, não há tempo a perder. O professor achava a técnica de fazer exames muito estranha. Alguns dos que se acomodavam na cadeira talvez soubessem exatamente o que estavam fazendo. Alguns daqueles que se apressaram, começaram a escrever ainda mais rápido, talvez eles estivessem confusos, simplesmente tentando colocar no papel tudo que vinha à mente, com a esperança de que o professor, os avaliadores, fossem generosos e eles considerassem muita coisa daquilo que eles haviam escrito. Mas o professor desconfiava, quando ele observava a sala, que o primeiro grupo estava simplesmente conformado e entregando os pontos. Enquanto que o segundo grupo estava tentando usar o tempo da melhor maneira possível. E o ponto aqui, irmãos, é que o apóstolo Paulo, ele vivia a sua vida com um relógio clicando, tic-tac, ao fundo da sua vida. E ele queria que Timóteo fizesse o mesmo. Ele precisava aproveitar o tempo, cada minuto, cada dia, para pregar o evangelho com fidelidade. Pensando nisso, eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Timóteo, capítulo 4. E nós iremos fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 5. 2 Timóteo, capítulo 4. Segunda Timóteo, capítulo 4, a partir do versículo 1. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência que pregue a palavra. Insista, quer seja oportuno, quer não. Corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Mas você, seja sóbrio,
em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Vamos orar. Santíssimo Deus, por favor, Senhor, abençoa-nos com o entendimento da Tua palavra. Mas não somente com o entendimento, Senhor, mas com a prática da Tua palavra. Nos ajuda, pelo poder do Espírito Santo, a agirmos de conformidade com a revelação que o Senhor nos deu na Tua palavra. Nós pedimos, ó Deus, que nós exerçamos o ministério que o Senhor nos outorgou. Nós pedimos, ó Deus, a Tua misericórdia, a Tua graça sobre as nossas vidas. Pedimos nesse momento que o Senhor nos dirija ao entendimento e à posterior aplicação das Sagradas Escrituras, no nome de Jesus. Amém. Faze o trabalho de um evangelista. Faça o trabalho de um evangelista. No sábado, ontem à noite, nós focalizamos na frase que está aí no versículo 5, faça o trabalho de um evangelista. E nós destacamos os dois substantivos da frase, trabalho e evangelista. Hoje pela manhã nós focalizamos mais no verbo faça e nós colocamos aqui um direcionamento prático específico no que diz respeito à obra da evangelização ou de se fazer o trabalho de um evangelista. E nós destacamos a nossa responsabilidade como evangelistas nos lares, pregando, comunicando, proclamando o evangelho para as crianças, como um foco do nosso ministério, como principal campo da nossa missão de evangelização, principalmente aqueles que já receberam do Senhor essa responsabilidade como pais e mães, e como bem lembrou uma irmã hoje cedo, avós também. Então, as avós, os avós, os tios, as tias, os primos também podem exercer essa responsabilidade dentro da sua família quando não há ali em um lar ou um núcleo familiar pais que sejam cristãos, pais que sigam a mensagem do Evangelho. Meu propósito hoje à noite é que entendamos a importância de sermos fiéis na pregação do Evangelho. Então, esse é o foco hoje à noite. E para isso nós olharemos para o texto aqui em questão, 2 Timóteo capítulo 4, verso 1 a 5, e destacaremos no texto o porquê da pregação fiel, ou seja, o motivo da pregação fiel, o conteúdo, as ocasiões, os métodos e a maneira da pregação fiel, o público dessa pregação fiel e também o próprio portador da pregação fiel do Evangelho. Então esse será o desenvolvimento, o cronograma que nós seguiremos aí nesses próximos minutos. Então, para que nós entendamos a importância de sermos fiéis na pregação do Evangelho, nós precisamos compreender, em primeiro lugar, o porquê da pregação fiel. Por que é que devemos ser pregadores fiéis à mensagem do Evangelho, à palavra do Senhor? Qual o motivo, qual a razão, qual o porquê? Qual o porquê dessa fidelidade na pregação? E ela está diante de nós aí no versículo 1. Diante de Deus e de Jesus Cristo, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, em outras traduções, na área, conjuro-te. E aqui é uma proclamação ou um chamado formal do apóstolo Paulo para o seu filho na fé, Timóteo, para que ele exerça a sua palavra, para que ele exerça o seu ministério, melhor dizendo. E antes de Paulo detalhar o exercício desse ministério, Paulo vai detalhar o porquê. Paulo vai dar o motivo por que Timóteo deveria seguir todas aquelas orientações. E o porquê da pregação fiel é claramente aí apresentado para nós já no início do argumento de Paulo, que é o inevitável julgamento vindouro. O inevitável julgamento de Deus deveria ser a motivação principal de Timóteo para ser fiel na pregação
do Evangelho. Ele estava com uma responsabilidade a exercer, e essa responsabilidade lá na frente seria cobrada dele. E qualquer pessoa que já tenha sido chamada aí diante de um juiz em uma audiência e teve de jurar solenemente algo parecido com juro dizer toda a verdade e nada além da verdade, com certeza sabe o quanto esse momento, ele é um momento solene e ele é um momento para muitos amedrontador. As pessoas, elas têm medo de se colocar diante de uma autoridade. Na minha experiência pessoal, eu vi isso acontecer algumas vezes. Então, até pessoas bem informadas, pessoas que conseguem falar com outras pessoas, mas chegam diante de uma autoridade, ela já fica com medo. Ela não fez nada, mas ela já fica temerosa de acontecer alguma coisa. E Paulo está convocando Timóteo como se ele fosse colocado diante de uma autoridade, e ele estava, para que ele prestasse atenção no que ele estava dizendo nas suas orientações com respeito ao seu ministério, ao desenvolvimento do seu ministério. Então, a linguagem que Paulo utiliza aqui parece lembrar uma antiga intimação daquele contexto, uma espécie de ordem oficial expedida por uma corte para comparecer ali ou enfrentar alguma punição. Essa palavra traz essa ideia, essa conotação, e essa é a palavra que Paulo usa aí para chamar a atenção de Timóteo para o seu ministério. Deus é o juiz. E Cristo Jesus, que é Deus, é a pessoa diante de quem toda a humanidade prestará contas um dia. João capítulo 5, verso 22 e 23 nos diz isso. O próprio Senhor Jesus será o juiz de todas as pessoas. Por ser Deus, o próprio Pai o entregou essa autoridade de julgar vivos e mortos. Na verdade, Paulo está chamando Timóteo a entrar não em uma corte meramente humana. Paulo está convocando Timóteo a entrar, a se colocar diante de uma corte celestial, de uma corte inigualável. É isso que Paulo está chamando Timóteo a fazer, a se colocar diante dessa corte suprema do céu e ficar diante do juiz todo-poderoso para receber uma incumbência solene, uma incumbência formal. Paulo não poderia ter chamado a atenção de Timóteo de uma maneira mais drástica do que essa. Essa foi a maneira que Paulo escolheu para chamar a atenção do jovem Timóteo, uma maneira convincente para que ele atentasse para a sua responsabilidade no ministério da pregação fiel da palavra de Deus. E ele disse mais ou menos assim, parafraseando: Timóteo, você, no final das contas, ficará diante do Senhor Jesus Cristo para prestar a Ele contas do seu próprio trabalho. Ele julgará os seus motivos. Ele avaliará o seu ministério público. Ele dará conta da sua vida particular. E ele também examinará os segredos do mais profundo íntimo, do seu mais profundo íntimo. Então, por isso, preste muita atenção no conselho que eu vou lhe dar agora. Então, o peso dessa introdução do capítulo 4 aqui é muito forte. A convocação, o chamado, a solenidade, a formalidade com que Paulo está usando aqui nas palavras para chamar a atenção de Timóteo é forte. E Timóteo entende isso. Ele parece entender isso muito bem. Ele deveria prestar atenção de que a sua fidelidade na pregação era necessária, porque um dia ele estaria diante do próprio Senhor. E todos nós, um dia, estaremos diante deste mesmo Senhor, para prestarmos contas da nossa vida, do nosso ministério, daquilo que o Senhor nos confiou, de como nós desenvolvemos a pregação da mensagem de Deus, do Evangelho, com fidelidade. Timóteo estava tendo a atenção chamada aqui por Paulo. Mas, além do porquê da pregação fiel, para que nós entendamos a importância de sermos fiéis na pregação do Evangelho, nós precisamos compreender também
o conteúdo, as ocasiões, os métodos e a maneira da pregação fiel. Tudo isso está aí no versículo 2. Todas essas informações nós podemos encontrar no versículo 2. Qual é o conteúdo dessa pregação fiel? A própria palavra de Deus. Timóteo não estava sendo solenemente, formalmente convocado, chamado perante Deus um dia para prestar contas das suas próprias palavras. Ele estava sendo chamado, convocado para prestar contas daquilo que Deus já havia revelado na sua palavra. E ele precisava atentar para isso. Ele deveria saber que não eram as suas próprias ideias, as suas próprias palavras, os seus próprios pensamentos, mas a palavra do próprio Deus. A mensagem não era dele. Ele era um portador dessa mensagem. E ele deveria pregar, transmitir essa mensagem com fidelidade. Com fidelidade. O conteúdo dessa mensagem era a própria palavra de Deus. E o termo aí, prega, significa exatamente anunciar, proclamar. É uma palavra diferente daquela que a gente já tem estudado ontem, especificamente, mas traz a mesma ideia, proclamar, anunciar. E um representante oficial do reino, ele poderia anunciar a mensagem do rei para o reino ou para uma pessoa específica. Naquela época, a pessoa que estava responsabilizada de anunciar a mensagem do rei, daquele que estava governando aquele território, ele tinha autoridade real para proclamar aquela mensagem. Também não era uma mensagem dele, é uma mensagem real, vinda da própria corte. E ele tinha autoridade para proclamar em todo o reino ou para pessoas específicas. Paulo chamava-se a si mesmo de pregador. Olha comigo, capítulo 1, versículo 11. Para este evangelho eu fui designado pregador. É a mesma palavra. Apóstolo e mestre. Paulo se considerava este pregador. Paulo se considerava este portador da mensagem, da palavra. E agora ele passa o papel para Timóteo. Como nós observamos anteriormente, o propósito aqui é que Paulo está passando de fato o bastão para Timóteo. Paulo está morrendo. Paulo está com consciência de que o seu ministério está chegando ao fim aqui. E ele quer transmitir esse ministério, esse bastão, essa responsabilidade para o jovem Timóteo. E ele faz isso muito bem. A mensagem levada pelo pastor Timóteo é a palavra, a revelação especial de Deus para a humanidade. Como o próprio Paulo diz anteriormente, no capítulo 3, verso 15, como as sagradas letras que ele ouviu da sua avó e da sua mãe. Como o próprio Paulo diz que é toda a Escritura inspirada por Deus. Era essa palavra que era apta, ou que podia instruir tanto ele como os outros que a conhecessem em toda a verdade. Alguns podem se sentar ao ouvir a pregação, outros podem ouvir passivamente, e ainda outros observar apenas, mas o pastor Timóteo tem de ficar de pé e transmitir o conteúdo da palavra de Deus com fidelidade. Seu chamado é para proclamar a palavra de Deus. E a palavra de Deus deveria ser a sua única base de autoridade. Afastar-se da proclamação fiel da Escritura significa perder a credibilidade. Quando nós nos afastamos, distanciamos da palavra de Deus, do seu próprio conteúdo, nós perdemos a nossa credibilidade. Porque a nossa credibilidade não está em nós mesmos, está na própria palavra do Senhor. Era isso que Timóteo deveria anunciar. Qual era o conteúdo da pregação fiel de Timóteo? A própria palavra. Quais eram as ocasiões que Timóteo deveria pregar essa palavra? Todas as ocasiões. Em todas as ocasiões. Insiste. Quer ser oportuno, quer não. Ele deveria estar de prontidão, ele deveria estar disponível, ele deveria estar na sua tarefa
pronto, preparado, disposto a proclamar essa palavra, a anunciar esta palavra. Ele não poderia encontrar-se de maneira relapsa, não poderia encontrar-se de uma maneira desleixada, ele deveria estar prontamente preparado, em prontidão, para anunciar a palavra do Senhor em todas as ocasiões. Todos os momentos seriam momentos para pregar a palavra de Deus. As oportunidades, elas viriam com certeza e Timóteo deveria aproveitar. Deveria aproveitar com fidelidade, comunicando a mensagem do Evangelho baseada na própria palavra de Deus. Quais eram os métodos que Timóteo deveria usar nessa proclamação, nessa pregação da palavra com fidelidade? Com correção, com repreensão e com exortação. Timóteo deveria corrigir, Timóteo deveria repreender, Timóteo deveria exortar. Ele deveria corrigir o erro por argumentos arrazoados, baseados na razão, na palavra de Deus. Não deveria hesitar em repreender qualquer pessoa quando a censura se tornasse necessária. Mas também, saindo mais desse lado negativo, indo para um lado mais positivo, ele também deveria exortar, conclamar o seu rebanho a arrependimento e a perseverança. Então, a proclamação da palavra do Evangelho envolvia estes métodos, corrigindo, repreendendo e exortando. Esse deveria ser a metodologia utilizada pelo pastor Timóteo. Mas qual deveria ser a maneira que ele deveria comunicar essa palavra? Essa palavra com fidelidade. Obrigado, irmão. Com longanimidade e doutrina. Essa deveria ser a maneira em que o pastor Timóteo deveria comunicar a palavra do Senhor. Com longanimidade e com doutrina. Seja qual for a abordagem que seja empregado aqui, as palavras, elas qualificam todos os três imperativos anteriores que nós vimos. Timóteo não deveria perder a paciência jamais com as pessoas. Ele deveria comunicar essa palavra com paciência. O próprio apóstolo Paulo falou isso também de maneira semelhante no capítulo 2, aí, verso 25. Olha comigo, capítulo 2, verso 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem a ele, na expectativa de que Deus lhes conceda não somente o arrependimento, para conhecerem a verdade, com mansidão aos que se opõem, sendo longânimo, paciente, mas também ele deveria demonstrar-se um doutrinador sadio da verdade cristã. Timóteo deveria manifestar essa pregação com fidelidade por apresentar a mensagem de Deus tal qual ela estava apresentada a ele, demonstrada a ele mesmo. Então, para sermos pregadores fiéis da palavra do Senhor, nós também precisamos compreender qual é o conteúdo dessa palavra, as ocasiões, os métodos e as maneiras desta pregação fiel. Mas, além do porquê da pregação fiel, além do conteúdo, ocasiões, métodos e maneiras, para que nós entendamos a importância de sermos fiéis na pregação do Evangelho, nós precisamos compreender o público da pregação fiel. Qual seria o público que Timóteo teria? Que pessoas ele enfrentaria? Que estilo de pessoas? Qual era o estilo do público que ouviria a pregação fiel do pastor Timóteo? E essa verdade posta aqui por Paulo poderia muito bem fazer com que Timóteo ele retrocedesse, ficasse desanimado, porque desde já Paulo diz, olha, a pregação
com fidelidade, ela não vai ser fácil. Você quer saber quais são as pessoas que irão lhe ouvir? Serão seu público? E aí Paulo diz no versículo 3 e 4. Então, Paulo muda das 5 ordens divinas aí, com uma conjunção aí, pois, ou porque, para a revelação do futuro do ministério de Timóteo. Consequentemente, de todos os pregadores da palavra do Senhor. Então, os versículos 3 e 4, eles contêm 5 verbos no tempo futuro, referentes ao futuro da congregação de Timóteo e, consequentemente, de todas as congregações dos ministros posteriores a ele. O eles aí está subtendido, certo? Nesses versículos 3 e 4. Ou seja, o auditório, os ouvintes de Timóteo. E esses ouvintes eram pessoas em geral, ok? Tanto os não cristãos das comunidades circunvizinhas, como também as pessoas nos círculos cristãos na igreja. Virá o tempo futuro para Timóteo, mas para nós hoje já é presente, em que as pessoas não suportarão a sã doutrina. Não suportarão a sã doutrina. E Paulo escolheu uma palavra traduzida aí por suportarão, que significa de fato manter-se ereto e firme, no sentido de aguentar possíveis dificuldades. Então essas pessoas seriam como aquelas que não conseguem ficar eretas, firmes diante de uma grande dificuldade. Elas não suportariam, elas cairiam. Elas não conseguiriam receber aquela mensagem, aquela pregação anunciada, proclamada com fidelidade. Elas não suportariam essa pregação. A ideia de Paulo é que as pessoas acharão a verdade de Deus tão tortuosa, tão maléfica, tão indesejada, para os seus próprios desejos pecaminosos, que se recusarão a suportá-la. E as frases seguintes explicam aí o plano dessas pessoas em 2 fases para superar essa ansiedade pela verdade divina. Primeiro, desejando muito ouvir coisas agradáveis, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Essas pessoas, elas rejeitam os pregadores, rejeitariam Timóteo por estar expondo, pregando a Bíblia, a mensagem do Evangelho, a mensagem fiel, pura do Evangelho, como foi escrita e interpretada de modo literal, como deveria ser. Elas escolhem pregadores que, muito pelo contrário, evitam a palavra pecado, preferindo pregar mensagens muito mais motivacionais, que dão às pessoas o incentivo para a semana, focam na bondade de Deus. Será que nós estamos ouvindo pregações assim hoje? Com certeza. Pessoas estão muito mais interessadas em mensagens motivacionais do que mensagens da palavra de Deus, que falam das verdades de Deus, principalmente o nosso estado de pecado, e de como esse pecado atrapalha a nossa própria comunicação do Evangelho, como nós observamos ontem à noite. Elas não querem ouvir. Elas querem ouvir uma mensagem confortável, uma mensagem que dê a elas uma boa semana. Mas Paulo diz, não pregue esse tipo de mensagem. Seja fiel à pregação da palavra e saiba desde já, o seu público não vai gostar. O seu público não vai querer. Eles sentirão como coceiras querendo ouvir doutrinas heréticas, falsas, equivocadas, erradas. Eles não só desviarão os ouvidos da verdade, mas eles se voltarão para as fábulas. As fábulas ou mitos são histórias que supostamente falam de eventos antigos, a fim de justificar o universo como ele existe, de maneira racional, determinando o comportamento das pessoas. Então, basicamente, os mitos servem ao desejo das pessoas de usar uma história que foi inventada para substanciar e afirmar as escolhas dessas pessoas. A Bíblia, é claro, ela não justifica nem racionaliza o pecado, nós vimos ontem. O pecado é um obstáculo sério ao progresso do Evangelho,
pecado dentro da comunidade cristã. A Bíblia ela nos desafia a estar à altura do seu padrão. Do seu padrão do que é certo e do que é errado. Então, Timóteo, ele deveria ter a noção, a ciência do seu público. Ele deveria ser um pregador fiel, mas ele deveria desde já estar ciente das dificuldades. As pessoas, os seus ouvintes, o seu auditório não iria querer ouvir aquela mensagem. Se ele seguisse o padrão apresentado por Paulo, pregando o evangelho com fidelidade. Mas Paulo chama a atenção de Timóteo para exatamente enfrentar esse público hostil. Por fim, além do porquê da pregação fiel, do conteúdo, ocasiões, métodos, maneira e público-alvo da pregação fiel, para que nós entendamos a importância de sermos fiéis na pregação do evangelho, nós precisamos compreender quem é o próprio portador dessa pregação fiel. Quais são as qualidades, quais são os conselhos que esse pregador ele deve ter no seu coração para exercer com fidelidade esse ministério de pregação fiel da palavra do evangelho. E isso nós observamos aí no versículo 5. Então, no versículo 5, nós observamos aí o apóstolo Paulo: mas você seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério. Timóteo deveria cumprir plenamente o seu ministério. Paulo chama mais uma vez a atenção aí do jovem pastor Timóteo com o uso enfático do pronome tu. Algumas versões como a minha, mas você, mas tu, porém. E tanto no capítulo 3, verso 10 e 14, como aqui no versículo 5 do capítulo 4, ele usa essa expressão. Uma expressão forte, enfática, tu, porém. Estou falando diretamente com você. Essas recomendações são diretas para você. Você precisa ouvir atentamente cada uma delas. E a primeira, ser sóbrio. Paulo usa aí 4 instruções pessoais, usando 4 verbos no imperativo. Ser sóbrio, seja sóbrio. E o termo aí tem um sentido tanto literal como figurativo, como no português. O sentido figurado é ter a mente clara quando tudo o que pode prejudicar ao pensamento. O sentido literal, é claro, significa não estar inebriado pela ingestão de bebida alcoólica. Mas Timóteo não poderia deixar que a sua mente, os seus pensamentos, a sua percepção da própria doutrina, da própria palavra, do próprio conteúdo do evangelho fosse prejudicado. O seu pensamento deveria estar claro, são, nítido. O pastor Timóteo, ele tinha de reconhecer e ensinar a revelação divina com foco voltado para o propósito único, que era obedecer a essa revelação, ser fiel a esta revelação. E Paulo disse de tantas maneiras: a estabilidade tem de caracterizar o pastor fiel, o pregador fiel em um mundo virado de cabeça para baixo. Este homem, os pregadores, eles precisavam caminhar constantemente, com fidelidade nesse mundo tortuoso. Precisavam permanecer equilibrados, Timóteo principalmente. Ele precisava ser um modelo de autocontrole. Ele não poderia competir com os bajuladores. Um mundo insano, insensato, precisava de uma voz firme. Timóteo precisava ser firme na comunicação da palavra de Deus, claro na comunicação da palavra de Deus. Mas Paulo também diz: suporta as aflições. E Paulo, mais uma vez, escolheu um termo que é usado apenas 3 vezes no Novo Testamento. 2 dessas 3 vezes nesta epístola que nós estamos observando aqui.
uma no capítulo 2, verso 9. E é por ele que estou sofrendo até algemas como malfeitor. Suporta as aflições. No capítulo 4, verso 5, nós temos a palavra, e em Tiago, capítulo 5, verso 13, a mesma palavra. O fato aqui é que, ao chamar Timóteo como pastor a suportar as provações, o uso do termo aí, por Paulo, leva imediatamente os leitores da carta ao que Paulo diz no capítulo 2, verso 8 e 9. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Timóteo, mas todos os comunicadores da palavra de Deus, como Paulo, que continuou no sofrimento de Cristo por causa do evangelho, eles podem esperar percorrer esse mesmo caminho de sofrimento. Pregação fiel do evangelho, da palavra de Deus, traz sim sofrimento. Traz sim perseguições. Traz sim desconfortos. Vai trazer. E por isso nós não vamos proclamar? Vamos sim. Continuaremos sim sofrendo as consequências disso, para a glória de Deus. Ele receberá crítica injusta, será mal compreendido, as pessoas tamparão os ouvidos para a verdade, irão atrás de mitos, de fábulas, mas ele deveria permanecer fiel. Ele deveria ser caracterizado por esta fidelidade. Ele poderia até ser chamado de tolo, de antiquado, de irrelevante, mas ele deveria permanecer fiel à pregação da palavra. Mas como Cristo ressuscitou do túmulo justificado, também a verdade, no fim, esmagará a apostasia e os mitos e as fábulas. No fim, a verdade, de fato, prevalecerá. Timóteo deveria guardar o seu ministério baseado nessa verdade, aproveitando o privilégio de ser um evangelista, um pregador da palavra de Deus. E aí, nós chegamos na frase que nós já observamos aqui. Faze o trabalho de um evangelista. Palavra rara no Novo Testamento, também ocorre 3 vezes. Como nós já vimos, indica aquele que prega as boas novas, proclama as boas novas. Nós vimos que de maneira secular a palavra era usada também. Depois ela foi usada de maneira religiosa. E essa pessoa, que era o pregador, o proclamador dessas boas novas, ele anunciava exatamente essas notícias reais, maravilhosas, e Timóteo deveria fazer o mesmo, anunciando a mensagem do Rei Supremo, do Deus de toda a criação. Ele deveria fazer isso. Faze a obra, o trabalho de um evangelista. E essa obra é bem mais ampla do que verbalizar, comunicar verbalmente a palavra do evangelho. Nós já vimos ontem e hoje também pela manhã, que o falar, ele deve andar com as nossas ações. Muitas ações precisam ser feitas por nós. Ações requeridas de nós, da própria palavra de Deus. E Timóteo deveria unir essas duas áreas, tanto o comunicar verbalmente, como também o praticar, o fazer. A obra é uma obra global, vamos dizer assim, de âmbito abrangente. E Timóteo deveria atentar para isso. Ele deveria cumprir cabalmente o ministério dele. E o termo aí, traduzido por cumpre, significa fazer com que algo seja percebido como cheio, como pleno, como completo. Isso nos lembra, por exemplo, um grande navio. Pensem num navio onde havia uma vela, os navios antigos, e essas velas estavam totalmente abertas, desfraldadas. Imagine o vento batendo nessas velas, fazendo com que elas ficassem com aquela forma oval, cheias de vento, plenas de vento, completas
de vento, levando a embarcação para o seu destino e permitindo que a tribulação chegasse e cumprisse o seu propósito. A palavra para ministério é o mesmo termo usado para o serviço dos diáconos. É a mesma palavra, inclusive usada lá em Atos capítulo 6, verso 1. E esse termo, ele não se limita ao serviço como cargo, como ofício de diácono. Certo? Então, não apenas os diáconos são servos, são ministros, mas todos os cristãos são servos, são ministros do evangelho em certo sentido. Então, nós, o Timóteo e também nós, precisaríamos atentar e cumprir de maneira cabal, plena, o nosso ministério, o nosso serviço, a nossa diaconia. Queria fazer aqui algumas aplicações rápidas, aplicações objetivas. A primeira é que temos de pregar fiel e constantemente a palavra de Deus. Essa é uma responsabilidade sua e minha, pregarmos com fidelidade e constantemente a palavra de Deus. A pregação eficaz, ela não deve ser emocional. Ela não deve ser para satisfazer o nosso ego, os nossos interesses. Ela deve ser para proclamar a glória de Deus, para a glória de Deus, para a edificação do seu povo, edificação esta que trará glórias para Deus. A pregação fiel, constante, deve ter essa característica. Aquele que prega a palavra, ele não está pregando querendo levar a si mesmo, querendo levar a sua própria pessoa, a sua própria personalidade, o seu próprio modo de falar, de se apresentar, mas ele deve estar com desejo de levar o conteúdo da palavra de Deus. Como nós vimos hoje pela manhã, o próprio Deus é o conteúdo do Evangelho. Deus é o Evangelho. As ovelhas do Senhor, com a pregação eficaz, começam a ir na direção certa, sem precisar de estímulo. A igreja precisa ser pautada na pregação fiel da palavra de Deus. Mas também nós temos de confrontar a transgressão e corrigir o erro. Haverá momentos como pregadores fiéis da palavra de Deus que nós deveremos corrigir. Nós deveremos confrontar o erro. Corrigir o erro. Confrontar a transgressão também. Também nós temos de nos esforçarmos para evangelizar a nossa própria comunidade. O próprio local onde nós estamos, o próprio bairro, a própria vizinhança precisa ouvir de nós a pregação da palavra de Deus, feita com fidelidade. Precisam ouvir. Mas também nós temos de servir a essa congregação local. Nós temos de nos doar por esta congregação, por as pessoas que aqui estão. Imagine só se todos nós nos entregássemos ao serviço nesta igreja, nessa comunidade. Quantos ministérios não floresceriam? Quantas pessoas não seriam alcançadas com a pregação da palavra de Deus? O quanto que Deus não seria glorificado se todos nós nos dispuséssemos a fazer a nossa diaconia, o nosso ministério, o nosso serviço. Nos colocássemos como membros dessa comunidade com o propósito de servir, não de receber. Servir, doar, entregar-se, e não meramente sentar aqui e receber. Nós fazemos parte de uma comunidade, essa comunidade precisa do nosso serviço, precisa do seu serviço. O apóstolo Paulo chamou a atenção de Timóteo de que ele deveria cumprir cabalmente o próprio serviço, o próprio ministério que foi dado a ele. Assim como você e eu também devemos cumprir. Para que entendamos a importância de sermos fiéis na pregação do Evangelho, nós precisamos estar cientes do porquê
da pregação fiel, do conteúdo, ocasiões, métodos e da maneira da pregação fiel, do público dessa pregação fiel e também do próprio portador dessa pregação fiel, que somos nós, você e eu. Que Deus nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer pela tua palavra. Ó meu Deus, em nome de Jesus, faz com que essas verdades tomem corpo na nossa vida. Que nós possamos, ó Deus, obedecer ao Senhor, cumprir o ministério que o Senhor nos deu, que possamos fazer o trabalho de um evangelista, comunicando as boas novas de salvação. Que o Senhor abençoe esta igreja, cada um que faz parte desta igreja, que haja edificação, crescimento, empolgação, ânimo para exercermos o trabalho evangelístico, para cumprirmos essa tarefa, essa obra. No nome de Jesus. Amém.